O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. A palavra de Deus diz que o fogo precisa continuar queimando continuamente no altar. Essa era a ordem para os sacerdotes, mas também é uma ordem para mim e para você. Porque Deus não nos chamou para viver apagados, frios ou mornos. Ele quer que sejamos um altar vivo, onde o fogo dele não se apaga. Hoje eu quero falar sobre algo que Rick Renner ensina no livro Uma Vida em Chamas. Algo que confronta e ao mesmo tempo nos desperta para viver aquilo que Deus planejou. Viver em chamas não significa ter momentos de fogo apenas quando está na igreja, chorando no louvor ou naquele congresso poderoso. Viver em chamas é manter o fogo do Espírito aceso todos os dias, quando você acorda, quando trabalha, quando ninguém está vendo. Rick Renner diz que uma vida em chamas é aquela que está cheia do Espírito Santo, continuamente. Mas talvez você pergunte, por que o fogo não se mantém sozinho? Porque ele precisa de combustível. E sabe o que acontece quando você para de orar, de buscar, de se alimentar da palavra? O fogo começa a diminuir, até virar apenas brasas, quase sem vida. Quando eu penso em uma vida em chamas, eu me lembro de Moisés. A Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas no deserto, como qualquer outro dia, mas de repente ele viu algo diferente, uma sarça ardente. Aquele arbusto estava pegando fogo, mas não se consumia. Era o fogo de Deus. Era a presença de Deus chamando Moisés para algo maior. E sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz que Moisés decidiu se aproximar para ver aquela visão mais de perto. E quando Deus viu que Moisés se aproximava, ele o chamou pelo nome. E isso me ensina algo profundo e poderoso. O fogo de Deus atrai, mas só transforma quem decide chegar perto. Moisés poderia ter ignorado aquele fogo. Poderia ter continuado cuidando das ovelhas, vivendo a rotina, como muitos hoje. Mas ele decidiu se aproximar. E naquele encontro com o fogo, Deus revelou o seu propósito. Moisés, eu te chamei para libertar o meu povo. Aquele fogo não era apenas algo bonito de ver, era o fogo do chamado. Era o fogo que queimava as desculpas, o medo, a insegurança. Era o fogo que preparava Moisés para enfrentar Faraó. E eu te pergunto hoje, você tem se aproximado do fogo de Deus? Ou tem apenas olhado de longe, sem deixar esse fogo te transformar? No deserto, em meio ao seu povo, Deus se revelou em uma coluna de fogo, que aquecia nas noites frias. O propósito maior era o sinal da presença poderosa de Deus, que purifica, que protege. Ele iluminava o caminho, mostrava que estava com seu povo, protegendo, guiando e chamando para um propósito santo. A Bíblia fala algo que nos confronta sobre como estamos vivendo. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3:15. Jesus disse isso para a igreja de Laodiceia. Eles pensavam que estavam bem, que eram ricos e não precisavam de nada. Mas aos olhos de Deus estavam mornos espiritualmente, sem fervor, sem paixão, sem fogo. E ele deixou claro, é melhor ser frio ou quente do que morno. O Senhor quer que sejamos quente, fervoroso no espírito, que queime continuamente, assim como a sarça ardente queimava sem se consumir. Porque o morno não impacta ninguém, mas o quente transforma o ambiente onde chega. Assim como o fogo aquece, ilumina e purifica, Deus quer te usar para iluminar e aquecer corações frios ao seu redor. Aí você pergunta, como manter esse fogo aceso? É preciso priorizar Deus acima de tudo. Antes de qualquer compromisso, busque Ele primeiro. É preciso orar, mesmo quando não sente vontade, porque a oração é como soprar as brasas, até que as chamas voltem a queimar forte. É preciso obedecer rápido. Cada vez que você obedece ao Espírito Santo, você joga lenha no fogo. É preciso vigiar contra o pecado. O pecado não apaga o espírito, mas o entristece.
e você começa a se afastar do fogo. Talvez você pense, mas para que tanto fogo? O fogo te purifica, te fortalece nos dias maus, te ilumina quando tudo ao redor está escuro. Aquece outras pessoas que estão frias, sem vida espiritual, sem esperança. E assim como aconteceu com Moisés, o fogo te envia para cumprir o propósito de Deus. Deus não nos chamou para viver frios, apagados ou mornos. Ele nos quer em chamas, incendiados pela presença dele. Assim como Moisés não pôde voltar a ser o mesmo depois de ver a sarça ardente. Quando você se encontrar com o fogo de Deus, nada mais será como antes. Faça essa oração comigo agora. Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Por essa palavra poderosa que ativou, que reacendeu a tua chama em nós. Obrigado, Pai, que não sejamos mornos, mas incendiados pela chama do teu Espírito. Obrigado, Pai, porque seremos como aquela sarça ardente, queimando sem se consumir, mas vivendo no centro da tua vontade, o teu propósito, a tua vida em mim. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, por essa palavra, por esse refrigério poderoso dos céus hoje, Pai. Obrigado, porque o Senhor escolheu nos amar e a sua vida pulsa em nós. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe agora essa mensagem, abençoe outra vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já ative o sininho de notificação, deixe nos comentários o que essa palavra fez na sua vida hoje. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família.